Fazer faculdade é mesmo importante? Se você está saindo do ensino médio, se você tem 18 anos, 19, 20 anos, já deve ter se feito essa pergunta: será que eu devo fazer faculdade ou não? Eu vou falar aqui minha opinião bem sincera para vocês e algumas realidades que irão fazer você pensar e tomar a melhor decisão sobre da real importância de fazer faculdade ou não. Eu vejo que existem duas realidades. E eu convido você a analisar essas duas realidades. Quem é você? Falando em âmbitos financeiros. Você vem de uma família que consegue pagar uma faculdade para você? Ou não? Eu venho de uma família que não teria condições de pagar uma faculdade particular. Hoje, qualquer faculdade, você vai gastar em torno de R$ 1.500, R$ 3.000, uma faculdade privada ou a pública é só por vestibulares para acessar, por exemplo, uma federal ou enfim. Tem outros programas também. Mas é o primeiro cálculo que eu faria. Meus pais têm condições de pagar ou não? Ou eu preciso pagar? No meu caso, os meus pais não teriam condições de pagar uma faculdade 100% para mim. Então, o que eu decidi? Eu decidi que eu primeiro iria empreender, primeiro eu iria construir um negócio, depois que eu já estivesse alcançado uma certa estabilidade. Estabilidade não existe, mas depois que eu já tivesse conquistado mercado, eu iria estudar, eu iria fazer uma faculdade. Então foi isso que eu fiz. Eu saí do ensino médio com 17 anos, por volta dos 17, e só que eu já empreendia antes. Só que eu tive um fator diferente. 2 anos foi pandemia e eu estava em casa. Eu estudava numa escola federal, fazia o ensino médio de manhã e de tarde fazia o técnico. Só que por 2 anos eu fiz aulas online. Então me facilitou muito empreender enquanto eu estava no ensino médio. E aí eu saí do ensino médio com o ensino médio de qualidade. Escola federal é muito bom o ensino, ótimos professores, vários projetos. Saí com um técnico, então poderia trabalhar no técnico ou continuar empreendendo. Eu decidi assumir o risco de empreender. E assim, foi bem difícil até ter aquele primeiro romper, até você conseguir conquistar mercado. Foi bem difícil e a chance de dar errado era muito grande, mas deu certo. Mas era um risco que eu precisava assumir. Eu precisava ter condições para um dia talvez fazer uma faculdade mais tranquilo. Então foi isso que eu fiz e eu consegui ter resultados com a minha empresa. Só que aí entra um outro desafio. Todo mundo que empreende sabe das dificuldades que é empreender, principalmente quando você inicia um negócio do zero. Hoje eu não iniciaria um negócio do zero. Hoje eu compraria uma franquia, eu faria qualquer outra coisa e não começar um negócio do zero, porque é muito sofrido. É muito difícil até ter aquele primeiro romper. Mas é um preço que precisa ser pago. Se você não veio de uma família muito rica, se você não tem grandes fortunas, você precisa passar por isso. Eu acredito que essa é a realidade assim de, de mais de 90% dos brasileiros. Então, o primeiro romper para tu atingir o primeiro nível de prosperidade, de sucesso, tem que passar por isso. Então, tenha consciência. Eu passei por esse primeiro nível. Agora, existe uma infinidade de níveis a serem conquistados. Mas, hoje eu consigo fazer a gestão da minha empresa e fazer a faculdade. Só que entra um grande desafio, é trabalhar e estudar. Por exemplo, se você faz só faculdade, se você conseguiu uma bolsa, se você conseguiu ali algo suficiente para se manter estudando, você consegue só estudar. Se você trabalha, você tem que trabalhar e estudar. Só que eu ainda acredito que empreender e estudar é mais fácil do que trabalhar. No caso de CLT, né? Não que o empreendedor ele não trabalhe. Meu Deus, trabalha muito. Mas é muito mais fácil porque você consegue fazer uma gestão dos seus horários. É bem difícil dar conta de tudo. Na maioria das vezes você não consegue dar conta de tudo que gostaria de fazer. Mas você consegue organizar os seus horários. Agora, quem trabalha de manhã e de tarde tem que cumprir horário. Não consegue fazer a sua agenda, ter que chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e já ir para a faculdade, eu acredito que é ainda mais difícil. Só que
a grande questão é que quem é CLT tem a segurança do seu salário. Quem é empreendedor não tem. Quem é empreendedor está assumindo risco mês após mês. Uma empresa que ela cresce exponencialmente, que no caso a nossa empresa ela tem crescido muito nos últimos meses, é uma empresa que todo mês assume risco. E todo mês você tem que dormir com aquela pressão na cabeça que se alguma coisa der errado, dá muito errado. E se der certo, dá muito certo. Graças a Deus, até então, tem dado certo, na medida do possível. Com muitos erros na caminhada, mas tem dado certo. Então, eu calcularia esses 3 fatores. A minha família pode pagar meus estudos? Ok, vou estudar, só estudo. Minha família não pode pagar meus estudos, eu vou tentar entrar em algum programa para cursar, conseguir alguma bolsa para minimamente sobreviver, ou eu vou empreender. Primeiro eu vou construir uma empresa de sucesso, depois eu estudo. Eu tive a oportunidade de construir uma empresa de sucesso com 21 anos. Então, eu não estou muito diferente da idade assim de quem sai do ensino médio e vai iniciar uma faculdade. Eu empreendi depois que saí do ensino médio por aproximadamente aí 3 anos e tive sucesso. Eu comecei muito antes, mas eu tive sucesso nos últimos 3 anos. Então, hoje eu consigo empreender e fazer uma faculdade. E aí o grande desafio é conseguir fazer essa gestão do tempo entre o trabalho e o estudo. Só que se você consegue fazer isso, você sai da faculdade preparado para ser um executivo de uma grande empresa. Porque se você consegue crescer e prosperar, fazer uma empresa crescer exponencialmente e passar na faculdade, você está mega preparado para ser um executivo. Porque entre trabalho e estudo, tranquilamente você gasta aí 12 a 14 horas do seu dia. Então vai ser um período da sua vida que você não vai ter muita vida social, faz parte. Eu consigo ter porque final de semana eu vou para a igreja. Então, lá com os jovens, um jantar, alguma coisa assim. Assim, eu consigo fazer uma boa gestão disso. Mas você vai ter que abdicar de muitas coisas. Você talvez não vai conseguir jogar um futebolzinho lá, não vai conseguir jogar um vôlei, não vai conseguir colocar o shape para academia. Faz parte, é uma fase. Só que um conselho para você que é jovem, dos 18 aos 27 é o momento de arriscar tudo que tem para arriscar. É o momento de fazer o empilhamento de pressão crescer para chegar aos 30 com um pouco mais de estabilidade, a ponto de você conseguir empreender sem estar no operacional. Hoje, na minha empresa, eu sou operacional e sou tático e estratégico. Hoje mais tático e estratégico, mas inúmeras vezes eu preciso voltar para o operacional. Então, você que está empreendendo, principalmente, tem essa noção de operacional, tático e estratégico. E fica essas 3 opções. Posso só estudar? Ah, não posso, eu vou ter que trabalhar. Aí eu quero trabalhar de CLT ou ter meu próprio negócio. Se você quer ter o seu próprio negócio, esquece no início fazer faculdade. Sai fora, não tem como. O início você tem que romper assim, ó. Você tem que dar um salto. E isso envolve muita pressão, estresse, ansiedade. É normal, é uma fase. Primeiro você tem que romper. Esquece no início ter uma vida equilibrada, correr, fazer academia, ter uma empresa e fazer faculdade. Esquece. Esquece. Essa é a verdade. Primeiro prospere a ponto de ter uma certa estabilidade, depois estude. Agora, se você não quer assumir risco, você não sabe lidar com estresse, com ansiedade, com pressão, com incertezas, cara, arruma um emprego e vai estudar. Se você fica muito mal com pressão, se você não aguenta o risco, cara, arruma um emprego e vai trabalhar. É a melhor coisa que você pode fazer. Agora, se você tem uma ambição maior e você está disposto a passar pelo que precisa passar, empreende e estuda que dá tudo certo. Mas no início, esquece estudar junto com empreender. Se você começa um negócio do zero, agora, sei lá, você pode, ter uma sorte aí de ter um... Ah, não tem. Em qualquer negócio que você for investir, qualquer empreendimento que você for fazer, os primeiros 2, 3 anos é guerra. É guerra. E sempre vai ser guerra, só que pode ser uma guerra mais estratégica e tática depois.
mas esquece, assim, primeiro, segundo ano do empreendimento, querer fazer uma faculdade junto. É utopia. Mas, depois, com a empresa um pouco mais estabilizada, você pode realmente conseguir conciliar a sua empresa com os estudos. Então, essas 3 possibilidades que eu analisaria antes de iniciar uma faculdade. E sobre a importância de fazer uma faculdade, a faculdade é uma estratégia a longo prazo. Por exemplo, eu na minha empresa eu não preciso de faculdade. Não preciso mesmo, porque minha missão e eu vou ganhar dinheiro se eu der resultado. E eu dou resultado, sem ter faculdade. Então, não precisaria. Mas pensando a longo prazo, o que eu quero fazer a longo prazo? Eu quero me tornar um bom palestrante. Quero ter uma empresa, mas também quero ser palestrante, quero viajar, quero palestrar em outros lugares. Então, eu preciso ter uma base científica para isso. Por isso que eu decidi cursar psicologia, entender a mente humana, a psique. Isso me ajuda na minha liderança com a minha equipe e daqui 7 anos, talvez menos, porque eu já palestro, ministro bastante palestras no ano. Mas daqui 7 anos talvez eu vou estar mais preparado, mais embasado e vou ser um palestrante melhor através do conhecimento acadêmico que eu estou construindo. Então, para mim, faculdade é uma estratégia a longo prazo. Eu não vou fazer atendimento clínico, eu não vou fazer nada disso. É única e exclusivamente para me tornar um palestrante e ter o embasamento acadêmico e científico para isso. Então, e aí eu poderia ser um palestrante sem faculdade, só que teria ambientes que eu não acessaria. Eu entraria na, como diz o gaúcho, no balaio dos coach. E eu não tenho preconceito, inclusive fiz uma formação de coach em São Paulo, mas é bem diferente o conteúdo acadêmico do conteúdo que ele é de coach. É fato. Então, por isso que eu decidi fazer psicologia. Inclusive, eu tenho um livro escrito com coaching. Eu escrevi um livro com José Roberto Marques. Aprendi muito com ele, aprendi muito nas formações em São Paulo, mas eu quero buscar um conteúdo ainda mais profundo. Não estou falando que não é profundo o conteúdo de José Roberto Marques, mas existem outras abordagens e eu quero conhecer outras abordagens, mas iniciei a faculdade de psicologia por grande influência do José Roberto Marques. Aqui o capítulo que eu escrevi, eu escrevi sobre desenvolvimento de habilidades e competências. Talvez daqui a algum tempo eu vou escrever mais alguns outros livros sobre assuntos importantes, mas esse daqui foi meu primeiro livro. Então, pense e analise sobre tudo isso que eu falei nesse vídeo. Acho que eu acabei fugindo um pouco do tema. Fazer faculdade é realmente importante. Mas foram assuntos e conteúdos aí que irão fazer você pensar e refletir muito.